Oi, pessoal! Vamos abordar aqui a solução de exercícios envolvendo vetores no espaço. Vamos iniciar pela representação geométrica de vetores, onde a origem e a extremidade são pontos do espaço tridimensional fora da origem. Dados os pontos A, B, C e D, a representação do vetor BA é realizada considerando-se a origem no ponto B e a extremidade em A. B é um ponto no plano YZ, pois tem coordenadas x igual a 0, y igual a 1 e z igual a 1. A é um ponto no plano XY, pois sua coordenada z igual a 0, x é igual a menos 1 e y igual a 4. Unindo, então, o ponto B, que é a origem do vetor, com o ponto A, que é a extremidade, temos a representação do vetor BA. O vetor CD tem origem em C e extremidade em D. C tem coordenadas x igual a 1, y igual a 3 e z igual a 2. O ponto D está no eixo Z, pois x igual a 0, y igual a 0 e z igual a 4. Unindo o ponto C ao ponto D, temos a representação do vetor CD. Neste exercício, vamos trabalhar com a expressão cartesiana do vetor, procurando perceber que essa forma de representar um vetor descreve quais são suas coordenadas. Nessa expressão, as coordenadas de cada vetor são os coeficientes dos vetores I, J, K, que são vetores unitários com a direção de cada eixo. I tem a direção de x, J tem a direção de y e K tem a direção de z. Assim, na expressão cartesiana de um dado vetor A, o escalar ou coeficiente de I é o valor da abscissa x. O coeficiente de J é o valor da ordenada y e o coeficiente de K é o valor da cota z. Escrevemos, então, que o vetor tem componentes ou coordenadas A1, A2, A3. Assim, o vetor U do item A, que tem expressão cartesiana K menos 3i, tem coeficiente de K 1 e coeficiente de I menos 3. O vetor J não aparece na expressão, logo seu coeficiente é 0. Então, as componentes do vetor são menos 3, 0 e 1. O vetor V, no item B, tem coeficiente de J igual a 1, de I igual a 0 e de K igual a 0. Então, as componentes desse vetor são 0, 1 e 0. O vetor W tem coeficiente de I igual a 1 meio, de J é 1 e de K é 1. Então, W tem componentes 1 meio, 1 e 1. Neste exercício, queremos abordar como obtemos as componentes de um vetor definido por dois pontos, que foram representados graficamente no exercício 1, onde foram dadas as coordenadas dos pontos A, B, C, D e representados os vetores BA e CD. As componentes desses vetores são obtidas subtraindo-se as coordenadas dos pontos que definem esse vetor. Ou seja, se temos um vetor PQ, calculamos Q menos P, que são as coordenadas da extremidade menos as coordenadas da origem desse vetor. Assim, para obtermos as coordenadas do vetor BA, calculamos A menos B, que consiste em tomarmos as coordenadas de A, que nesse caso são menos 1, 4, 0, e subtrair as coordenadas de B, que são 0, 1, 1. Subtraindo as coordenadas correspondentes x igual a menos 1 menos x igual a 0, obtemos a primeira coordenada menos 1. Subtraindo y igual a 4 menos y igual a 1, resulta 3. E subtraindo as cotas z igual a 0 menos z igual a 1, resulta em menos 1. As componentes menos 1, 3, menos 1
representam a extremidade do vetor que tem origem na origem do sistema. Da mesma forma, para determinarmos as componentes do vetor definido pelos pontos CD, subtraímos D menos C, tomando as coordenadas do ponto D e do ponto C. Calculando 0 menos 1, obtemos menos 1. 0 menos 3, obtemos menos 3. 4 menos 2, obtemos 2, que são as componentes do vetor CD. Tendo definido como representamos os vetores no espaço, vamos agora trabalhar com as operações entre vetores. Iniciamos olhando para a interpretação e representação geométrica da soma de vetores, ou seja, sem trabalhar ainda com suas coordenadas. Dados os vetores u, v e w com indicação do seu comprimento, direção e sentido, vamos representar a soma de u mais v mais w e depois de w mais v mais u. O vetor resultante da soma é obtido utilizando-se a regra do polígono. Representamos o primeiro vetor da soma, nesse caso o vetor u, mantendo a direção, sentido e comprimento. Na extremidade de u, acrescentamos o próximo vetor da soma, que é o vetor v, mantendo sua direção, sentido e comprimento. Observem que a origem do vetor v fica na extremidade de u. Agora, na extremidade de v, que foi o último vetor acrescentado, acrescentamos o vetor w. O vetor resultante é então obtido fechando seu polígono, unindo a origem do primeiro vetor com a extremidade do último vetor representado. Esse vetor R representa a soma de U mais V mais W. Procedendo da mesma forma, vamos agora somar W mais V mais U. Representamos, então, inicialmente, o vetor W. Na sequência, representamos o vetor V na extremidade de W. E finalizamos acrescentando na extremidade de V o vetor U. O vetor resultante é obtido unindo-se a origem do primeiro vetor representado, que foi o W, com a extremidade de U, que foi o último vetor da soma acrescentado. Observamos nessas representações que os vetores resultantes são equivalentes. Essa é uma das propriedades da soma de vetores, a comutatividade. No exercício anterior, realizamos a soma geométrica de vetores. Vamos agora realizar a soma algébrica, ou seja, utilizaremos as coordenadas dos vetores para calcular o vetor resultante das operações indicadas. Nessa forma, o vetor resultante será obtida somando-se as coordenadas correspondentes dos vetores. Assim, para obtermos o vetor resultante da soma dos vetores u, v e w, tomamos as coordenadas de u, que são menos 1, 0, 2, as coordenadas de v, que são 1, 2, 3, e as coordenadas de w, que são 0, menos 1, menos 2. Somamos, assim, as abscissas de cada vetor, menos 1 mais 1 mais 0, as ordenadas 0 mais 2 menos 1 e as cotas 2 mais 3 menos 2, obtendo as componentes do vetor resultante, 0, 1, 3. Da mesma forma, para somarmos os vetores w mais u e v, tomamos as coordenadas desses vetores e somamos as correspondentes entre si, obtendo o vetor resultante desta soma. Observem que a propriedade comutativa é válida na adição de vetores. Nos dois casos, obtivemos o mesmo resultado, embora tenhamos realizado a soma dos termos em ordens diferentes. Há muitas outras propriedades que você irá descobrindo ao trabalhar com vetores, e pode encontrá-las nas bibliografias que sugerimos. Queremos aqui aplicar as operações de adição e multiplicação por escalar
aos vetores representados geometricamente no exercício 4 para obter o vetor resultante de 2u menos w. Pela regra do polígono, iniciamos representando o vetor 2u. Este termo indica que vamos tomar o vetor u com o dobro do comprimento, mas mantendo o mesmo sentido e direção. Agora, na extremidade desse vetor, vamos adicionar o vetor menos w, que significa tomar o vetor w com o mesmo comprimento e direção, mas trocando o sentido, ou seja, tomando o seu oposto. Como o vetor w está apontando para cima, seu oposto apontará para baixo. Fechamos agora o polígono unindo a origem do vetor 2u com a extremidade de menos w, obtendo o vetor resultante r. Neste exercício, também iremos trabalhar com a soma geométrica de vetores, utilizando a regra do polígono, considerando que os vetores são arestas de um tetraedro com vértice nos pontos P, Q, R e S. Observemos então que no item A tomaremos o vetor PQ e na sua extremidade adicionamos o vetor QR. O vetor resultante terá então origem em P, que é a origem do primeiro vetor da soma, e extremidade em R, que é a extremidade do último vetor da soma. Assim, PR é o vetor resultante desta soma. No item B, tomaremos o vetor RP e na sua extremidade o vetor PS. O vetor resultante terá, então, origem em R e extremidade em S. Assim, RS é o vetor resultante desta soma. No item C, observem que vamos trabalhar com o oposto do vetor PS. Então, podemos, inicialmente, reescrever a soma na forma QS mais SP, onde já trocamos o sentido do vetor PS. Tomando, então, o vetor QS e na extremidade o vetor SP, obtemos o vetor resultante com origem em Q e extremidade em P. Assim, QP é o vetor resultante desta soma. No item D, tomamos o vetor RS e na sua extremidade adicionamos o vetor SP. Na extremidade de SP, adicionamos o vetor PQ. O vetor resultante terá, então, origem em R e extremidade em Q. Assim, RQ é o vetor resultante desta soma. Neste exercício, queremos trabalhar a ideia de que, dado alguns vetores, podemos obter novos vetores realizando o que chamamos de combinação linear. Por exemplo, no item A, vamos obter um novo vetor W tomando o dobro do vetor U adicionado ao triplo do vetor oposto de V. Usando, então, as coordenadas dos vetores U e V, observamos que as operações que realizaremos nessa combinação linear são a multiplicação por escalar e a adição. Assim, começamos realizando a multiplicação escalar. 2, que multiplica as coordenadas de U, e menos 3, que multiplica as coordenadas de V, obtendo a soma do vetor com componentes 4 menos 2, 0, com menos 18, 9, 0. E realizando a soma, obtemos esse novo vetor W, obtido pela combinação linear de U e V, e tem componentes menos 14, 7 e 0. Da mesma forma, vemos nesses outros exemplos que, escolhendo outros valores para os escalares que multiplicam U e V, obtemos novos vetores do R3. No item B, os escalares ou coeficientes utilizados foram 2 e 1, gerando os vetores 4 menos 2 e 0 e 6 menos 3 e 0,
que somados resultam no vetor de coordenadas 10, menos 5 e 0. No item C, os escalares utilizados na combinação linear de U e V foram 3 e menos 1. Multiplicando esses escalares pelas coordenadas dos vetores U e V, obtemos os vetores de coordenadas 6, menos 3, 0 e menos 6, 13, 0, que após adicionados, resultam no vetor nulo. Esse último resultado apresenta uma situação que nos interessa bastante quando estudamos as combinações lineares. Ou seja, numa combinação linear, existe sempre escalares diferentes de zero que tornam a combinação nula? Essa será a questão abordada no próximo exercício. Dados os vetores u, v e w, queremos verificar se eles são linearmente independentes. Isto consiste em determinar os coeficientes da combinação linear desses vetores que levam a gerar o vetor nulo e identificar se esses coeficientes são todos nulos ou se há coeficientes diferentes de zero. Assim, iniciamos escrevendo a forma geral dessa combinação linear. Como temos 3 vetores, queremos determinar 3 coeficientes, que aqui chamaremos de A, B e C, escrevendo assim a seguinte combinação linear. A vezes o vetor U, mais B vezes o vetor V, mais C vezes o vetor W, que resulta no vetor nulo. U, V e W são os vetores dados. A, B e C são, então, as variáveis, as incógnitas que desejamos determinar. Partindo desta equação, vamos agora substituir as coordenadas dos vetores U, V e W e do vetor nulo. No lado esquerdo, vamos primeiro resolver as operações de multiplicação por escalar, multiplicando A pelas coordenadas do primeiro vetor, multiplicando B pelas coordenadas do segundo vetor e multiplicando C pelas coordenadas do terceiro vetor. Ficamos, então, com a soma de 3 vetores, que realizaremos somando as abscissas entre si, depois as ordenadas e as cotas. Esta soma resulta num vetor com 3 coordenadas, onde em cada uma delas há uma expressão envolvendo as variáveis A, B e C. Como no lado esquerdo temos um vetor que deve ser igual ao vetor nulo que está no lado direito da equação, pela igualdade de vetores, sabemos que só obteremos essa igualdade se as coordenadas correspondentes desses vetores forem iguais. Assim, o valor de 4A mais 2B mais 3C, que é a primeira coordenada no lado esquerdo da equação, deve ser igual a 0, que está no lado direito. Essa condição gera uma primeira equação que devemos resolver. Também o valor de menos 9 mais B menos 4C no lado esquerdo deve ser igual a 0, que está no lado direito, gerando uma segunda equação a ser resolvida. Por último, a terceira expressão, 11A mais B mais 6C, também deve ser igual a 0, gerando a terceira equação a ser resolvida. Para encontrar os valores desses coeficientes, teremos que encontrar a solução de um sistema linear, pois as 3 equações envolvem as mesmas variáveis, A, B e C. Vamos, então, resolver esse sistema escrevendo a matriz ampliada e aplicando as operações elementares. Na primeira coluna da matriz ampliada, vamos obter 1 na primeira linha e zeros abaixo dele. Para isso, primeiro dividimos toda a linha 1 por 4, ou seja, aplicamos a operação elementar L1 dividido por 4. Para zerar o primeiro elemento da segunda linha, aplicamos a operação L2 mais 9L1, pois 9 é o oposto do número que vamos zerar.
E para zerar o primeiro elemento da terceira linha, aplicamos a operação L3 menos 11 vezes a linha 1, pois menos 11 é o oposto do número 11 que vamos zerar. Agora, trabalhando na segunda coluna, para obter 1 na segunda linha, dividimos a linha 2 por 11 meios, ou multiplicamos por 2 onzeavos, que é a forma equivalente. Temos agora que zerar na terceira coluna o elemento abaixo do 1. Calculamos, então, L3 mais 9 meios da linha 2. Obtemos uma linha nula na matriz. Assim, a terceira coluna não terá pivô, somente a primeira e a segunda coluna. Como o sistema tem 3 variáveis e apenas 2 colunas pivôs, há uma variável livre, tornando o sistema consistente e indeterminado. Dessa forma, os coeficientes A, B e C não serão unicamente nulos, e assim, como haverá valores diferentes de zero para esses coeficientes da combinação linear, concluímos que os vetores são linearmente dependentes. Nesse exercício, vamos considerar o tetraedro representado no primeiro octante do sistema cartesiano e determinar a medida das arestas da base no plano XY, a altura do tetraedro e o seu volume. Como o exercício nos pede para calcular a medida das arestas e a altura, que são definidos por pontos do espaço, vamos aplicar o conceito da distância entre pontos, que equivale a calcular o comprimento dos vetores definidos por esses pontos. Essa distância ou comprimento do vetor é calculada pela fórmula que envolve as coordenadas dos pontos que definem esse vetor. Vamos considerar os seguintes vértices do tetraedro: O, a origem, A, o ponto no eixo X, B, o ponto no eixo Y e C, ponto no eixo Z. No plano XY, temos as arestas OA, OB e AB, cujas medidas teremos que calcular. O comprimento de OA é calculado pela raiz quadrada da diferença das coordenadas de A e de O, elevados ao quadrado. Obtemos que a aresta OA tem comprimento 6. Usando as coordenadas de B e O, obtemos que o comprimento da aresta OB é 4. E agora, usando as coordenadas de B e de A, obtemos que o comprimento da aresta da AB é raiz quadrada de 52. No eixo Z, a altura do tetraedro é representada pelo vetor OC. Assim, substituindo as coordenadas de C e de O, na fórmula da distância entre dois pontos, obtemos que a altura do tetraedro é 3. Podemos, então, agora calcular o volume do tetraedro, multiplicando a área da base pela altura e dividindo por 3. A base é um triângulo retângulo de lados OA e OB. Assim, a área da base é calculada multiplicando-se base vezes altura divididos por 2, que são as medidas OA vezes OB divididos por 2. Como a área da base é 12, multiplicando pela altura do tetraedro, que é 3, obtemos que seu volume é 36 divididos por 3, que resulta em 12. Neste exercício, vamos considerar 3 vetores representados por suas coordenadas cartesianas e determinar, no item A, o comprimento de cada um deles. No item B, analisar se eles são arestas de um paralelepípedo. Já sabemos calcular o comprimento de um vetor pela aplicação da fórmula da distância entre dois pontos. Nesse exercício, nos é dada as coordenadas do vetor. Temos, então, as coordenadas do ponto que é a extremidade do vetor. Logo, a origem dele é o ponto 0, 0, 0.
Assim, na fórmula da distância, as coordenadas da origem do vetor se anulam, ficando apenas cada coordenada elevada ao quadrado. Dessa forma, para calcularmos o comprimento do vetor u, vamos calcular a raiz quadrada da soma de cada componente de u elevado ao quadrado. Como os componentes de u são menos 1, menos 2 e menos 1, ficamos com menos 1 ao quadrado mais menos 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado, que resulta na raiz quadrada de 1 mais 4 mais 1, que é a raiz de 6. Da mesma forma, o comprimento de V é calculado tomando-se cada uma das suas coordenadas, 3, 0 e menos 2, elevadas ao quadrado, e calculando a raiz quadrada. Obtemos, assim, que o comprimento do vetor V é raiz quadrada de 13. Usando agora as coordenadas do vetor W, que são 5, menos 4 e 0, obtemos raiz quadrada de 25 mais 16, que nos dá o comprimento de W como sendo raiz quadrada de 41. Agora, para analisarmos se três vetores são arestas de um paralelepípedo, podemos, a partir da visualização de sua representação geométrica, perceber que essas três arestas, representadas pelos três vetores dados, não podem ser coplanares. Um dos testes que podemos aplicar para verificar se três vetores são coplanares ou não é o teste da independência linear. Temos que três vetores linearmente independentes não são coplanares. Vamos, então, tomar as coordenadas dos três vetores e montar a matriz ampliada, usando o vetor nulo na última coluna. Essa é a matriz ampliada do sistema linear homogêneo que determina os coeficientes da combinação linear. Queremos verificar se esse sistema é consistente determinado, e nesse caso os vetores serão linearmente independentes, ou se o sistema é indeterminado, e nesse caso os vetores serão linearmente dependentes. Vamos então aplicar operações elementares até chegarmos na forma escada da matriz, de onde já poderemos concluir o tipo de sistema. Aqui iniciamos multiplicando a primeira linha por menos 1, trocando o sinal de todos os seus termos. Para zerar os elementos da primeira coluna, que estão na linha 2 e 3, aplicamos as operações linha 2 menos 3 vezes a linha 1 e linha 3 menos 5 vezes a linha 1. Na segunda coluna e segunda linha, temos menos 6. Então, podemos dividir toda a linha 2 por menos 6, obtendo 1 nesse elemento. Agora, para zerar o elemento da terceira linha e segunda coluna, aplicamos a operação linha 3 mais 14 vezes a linha 2. Observe que já temos a forma escada da matriz, de onde podemos observar que cada coluna tem seu elemento pivô, o que nos leva a concluir que o sistema é consistente determinado. Com esta conclusão, sabemos que a única solução possível para esse sistema homogêneo é a solução trivial, 0, 0, 0. Esses são, então, os únicos coeficientes dos vetores u, v e w que, na combinação linear, resultarão no vetor nulo. Então, os vetores u, v e w são linearmente independentes, que é equivalente a dizer que não são coplanares e formam as arestas de um paralelepípedo. Com estes exercícios, esperamos ter lhe ajudado a compreender como representamos vetores no espaço, como realizamos combinações lineares e identificamos se os vetores são linearmente independentes e aplicar a fórmula da distância entre dois pontos no espaço. Bom estudo!